Eu quero cumprimentar os amados ouvintes que estão assistindo esse vídeo. Esse, na realidade, é o segundo vídeo que eu estou lançando no veridários.com.br. Esse vídeo ele é um estudo sobre a ceia do Senhor. Ele é dividido em 4 partes: introdução, primeira parte, segunda parte, terceira parte. Esse estudo ele procura pelo menos dar umas pinceladas gerais nas raízes históricas e doutrinárias da ceia do Senhor, que é uma coisa muito importante para a igreja nos dias de hoje. Jesus Cristo ele disse uma certa vez, no capítulo 16 de Marcos: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado." No capítulo 28 de Mateus, ele disse uma coisa semelhante, de uma outra forma, enfatizando um outro aspecto da salvação. Quando ele disse para os seus discípulos assim: "É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado." Então nós podemos observar nesses 2 versos que existe uma sintetização das 2 missões da igreja, que na realidade é pregar o evangelho e ensinar as nações. Pregação e ensinamento. A pregação ela tem o objetivo de trazer as pessoas lá do mundo que estão mortos espiritualmente para a presença de Deus. Porém, quando aqui chegam com a sua carga emocional negativa, com os seus condicionamentos psicológicos errados, com seus maus hábitos, aqueles precisam ser ensinados para serem edificados e conformados à imagem do Filho de Deus. Esse trabalho ele compete justamente ao ensinamento. Então, pregar o evangelho e ensinar são 2 tarefas básicas, 2 tarefas elementares, mas 2 tarefas também necessárias da igreja. Nos dias que nós estamos atravessando, tanto a pregação do evangelho tem ficado muito aquém da necessidade, como o ensinamento também tem sido relegado a um plano secundário. Quando eu falo que o ensinamento ficou em um plano secundário, e também a pregação do evangelho, eu não estou apenas querendo criticar por criticar, mas estou falando uma coisa que tem sido constatado na realidade e logo. Ao frequentar as igrejas, as congregações, então nós podemos ter a percepção desse fato. É um fato, uma realidade nos dias de hoje. Quando eu estou falando, por exemplo, de pregação, eu falo pregação do Evangelho. Aquela pregação, como Jesus Cristo disse: "Ide pregar o Evangelho." O que é o Evangelho? O Evangelho são as boas novas de salvação. O Evangelho é aquela demonstração do amor de Deus pela humanidade, ainda que nos seus pecados, na sua ignorância, na sua morte espiritual, dando para eles um vislumbre de uma esperança, que é uma esperança real em Jesus Cristo, mostrando Jesus Cristo em este mundo como Cordeiro de Deus, como João disse no capítulo 1 de João, verso 29. O Cordeiro de Deus que veio morrer pelos pecados da humanidade. E como está escrito em Romanos 4, verso 25, ele veio morrer pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Porque se ele não tivesse ressuscitado, a sua morte não teria tido efetividade na nossa salvação. Então ele morreu pelos nossos pecados, foi entregue pelos nossos pecados, mas por outro lado ele ressuscitou, quebrou os poderes da morte para a nossa justificação diante de Deus. Então isso é o Evangelho. Agora,
Quando eu estou falando de ensinamento, ensinamento na realidade é uma coisa extremamente importante e extremamente séria. Porque na realidade a pregação e o ensinamento da palavra são as duas únicas possibilidades nessa terra que Deus tem para salvar os homens. Sem a pregação do Evangelho, sem o ensinamento para a edificação e a formatação de Cristo naqueles que aceitam o Evangelho, é impossível a salvação. Por isso que eu creio que, perfeitamente, com toda a minha capacidade, de que a responsabilidade do pregador, do ensinador, dentro desse esquema da graça de Deus, que ele plantou através da igreja, é uma coisa muito séria. E eu tenho visto que as lideranças evangélicas, de uma forma geral, tirando assim, raríssimas exceções, não têm levado isso a sério. Porque eu tenho visto que tem ficado muito aquém do necessário. Por exemplo, quando eu falo de ensinamento, eu estou falando de uma coisa que é a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, ela precisa de haver intérprete para os seus ensinamentos. O que nós vemos hoje na igreja, eu tenho percebido durante esses últimos anos, é que o que se chama de ensinamento na realidade, muitas vezes não passa de leitura de uma chave bíblica sobre um determinado assunto e faça aquela leitura daqueles versos sobre um determinado assunto, em qualquer Bíblia de estudo tem uma chave bíblica, e vai se lendo versículo após versículo, e após uma infinidade de versículos lidos, praticamente sem uma aplicação pessoal, espiritual, sem uma exegese do conteúdo daqueles versos, quando a pessoa chega no último verso, já esqueceu os primeiros. E as pessoas na igreja, muitas vezes, que vêm para ouvir uma palavra, para aprender alguma coisa, eles saem da igreja praticamente com entendimento nulo, vazio. Não aprende nada, não tem conteúdo. E muitas vezes um líder, para se mostrar que é muito bíblico, que é muito assim, conservador, às vezes vai dar um culto doutrinário e lê centenas de versículos, dezenas e dezenas de versículos. E na realidade não ensina nada. O povo vai para casa sem aprender quase nada. Agora, existe também um outro aspecto que se chama de ensinamento, é que a pessoa lê uma história do Antigo Testamento, seja a história de, por exemplo, de Abraão, a história de Isaac, Jacó, a história de Davi, as guerras do tempo de Israel, né, do tempo antigo, ou uma leitura dos Salmos, ou então dos profetas, e a pessoa depois fica contando a história durante 50 minutos. Depois faz uma aplicação apressada nos últimos 10 minutos. Nisso se resume o que se chama de doutrina. Pouco conteúdo, muita superficialidade, e as pessoas não aprendem nada. E muitas vezes ainda a pessoa fala as coisas sem noção. A gente olha às vezes na igreja, o povo está dormindo, uns estão dormindo, e parece que a pessoa não consegue ter percepção do que está acontecendo, não tem empatia com a igreja. Ele não consegue ter percepção de que alguma coisa não está funcionando naquela ensinamento dele. Uma outra coisa também que eu vejo é que muitas vezes a pessoa, para demonstrar uma alta espiritualidade, então ele começa a fazer nas pregações, os ensinos que nós vemos hoje, ele recheia a sua pregação, os seus ensinamentos com afirmações de fé e experiencialismo. Então, o que isso significa? Ele fica falando, estou sentindo Deus, estou sentindo muito poder, estou sentindo a glória de Deus, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. E começa a muitas vezes dizer que está vendo anjo, está vendo aquilo outro, né? Só que o povo não está sentindo nada, não está vendo nada, é só ele. Isso é uma coisa muito subjetiva. Porque independentemente do fato que a pessoa esteja ou não sentindo alguma coisa, isso é um aspecto puramente pessoal entre ele e Deus.
Porque se ele estiver sentindo todas as glórias do céu dentro dele, mas se o povo não estiver sentindo nada, isso não resolve nada de falar. Mas o que nós vemos as pessoas na igreja fazendo é isso. Eles ficam fazendo afirmações de fé o tempo todo. Então aquelas pessoas são mais suscetíveis ao emocionalismo. Muitas vezes já começa a chorar, já começa a gritar, aquela coisa toda. Aí ele vai medir o sucesso do que ele está fazendo, a pregação dele, pelo movimento que ele consegue causar na igreja com essas afirmações de fé, ou falando do seu experiencialismo em termos de poder, em termos de virtude e tudo mais. Esse é um aspecto que eu tenho visto hoje, que temos nas igrejas. Outro aspecto é que a pessoa, para rechear sua pregação, que muitas vezes não tem muito conhecimento bíblico, ou não tem muito conhecimento exegético, então ele começa a fazer demonstrações plásticas do poder de Deus. O que significa demonstrações plásticas do poder de Deus? Ele começa a falar línguas, ele começa a dar pulos, começa a dar grito, começa a sapatear, começa a fazer certos tipos de atitudes que querem mostrar ou querem assim transmitir para as pessoas que ele está cheio de autoridade, que ele está cheio de poder. E muitas vezes as palavras são agressivas, as palavras são incisivas, né? Muitas vezes até confrontando a igreja, porque se as pessoas não reagem diante daquela manifestação plástica do poder, eu já tenho visto isso. Diz até alguns pregadores que mandam a pessoa levantar a mão, abaixar a mão, profetizar por mão do lado, profetizar por da frente, e manda a pessoa levantar a mão, abaixar a mão, e gritar palavras de ordem, isso e aquilo outro. E muitas vezes, quando eles percebem que tem alguém que não está entrando naquele esquema dele, uma pessoa que tem uma resistência maior emocional, eles começam a ficar agressivos contra aquela pessoa. Eu tenho percebido isso muitas vezes. Aí então começa a ver os epitetos, né? os tipos de até agressividade verbal, pessoas que estão em pecado, pessoa que está frio na igreja, sorveteriano, pessoas que têm cara de limão, cara de general, cara de pessoas emburradas, pessoa... Então começa a falar todas essas coisas para espicaçar o ânimo da pessoa, para ver se ele toma uma atitude e entra no mesmo esquema dos demais. Isso eu tenho visto muito também. São técnicas verbais para tentar movimentar as pessoas emocionalmente, para com isso então medir o seu tamanho de sucesso da sua pregação. Porque quanto mais movimento ele conseguir fazer na igreja, quanto mais pessoas chorar, quanto mais pessoas gritar e pular e tudo mais, o seu termômetro de pregador vai subir lá em cima. Isso eu tenho visto muitas vezes acontecer. É uma vergonha, mas é uma realidade. As pessoas fazem da pregação um tipo de teatro. E na realidade, muitas vezes, de espiritualidade não tem nada, conteúdo bíblico não tem nada. Olha, o que eu estou falando aqui, na realidade, não é porque eu não creio nos dons espirituais, não é porque eu não creio no poder de Deus. Eu creio no poder de Deus em gênero, número e grau. Eu sei que o poder de Deus é na realidade da igreja. E por que eu sei disso? Porque lá no livro, na carta aos Hebreus, no capítulo 13, verso 8, diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o poder de Jesus Cristo, ele não é envelhecido nem enfraquecido pelo tempo cronológico desse mundo. O mesmo poder que ele tinha no passado para limpar leprosos, curar paralíticos, dar vista aos cegos, ressuscitar mortos, salvar as pessoas, expulsar demônios, é o mesmo poder do tempo de hoje. Então eu creio nisso. Agora, eu sei também que Deus, ele opera na igreja. Só que eu sei também que existe uma diferença entre aquilo que se diz hoje que é o poder de Deus e que é o poder de Deus de fato. Esta é uma realidade que não tem como esconder. Porque o poder de Deus que nos manifesta na igreja, ele produz curas, salvação, transformação, libertação. Ele dá para as pessoas uma impactação nas suas vidas. Ele transforma as pessoas radicalmente de dentro para fora. Isso eu sei que acontece.
E não precisa dessas manifestações plásticas de pulos, gritos e tantas coisas que se faz em cima do púlpito, vai impressionar as pessoas. Porque quando a palavra de Deus é uma palavra dita com unção de verdade, não com aparência de unção, mas com unção real, Deus, enquanto o pregador está pregando a palavra, Deus está curando lá no último banco, lá no penúltimo banco, Deus está curando atrás do pregador, dos lados, na frente, em todos os lugares. Então, a realidade da palavra de Deus é uma realidade tremenda. E quando a pessoa tem unção de Deus de verdade, isso é uma coisa que é notória, todo mundo percebe. Eu outro dia estava numa igreja e havia um irmão pregando, e esse irmão estava pregando e de repente uma pessoa que eu conheço estava na igreja sentada. Ela estava com uma coluna extremamente inflamada, estava com muitas dores. Ela tinha quase levantado para sair já um pouco antes da pregação, porque ela não estava aguentando nem ficar sentada, ela havia mais de semana que ela estava doente. E quando este irmãozinho começou a pregar, de repente ela sentiu um estalo na coluna. E acabou o problema, está curada. Até agora ela não falou mais nada, ela disse que não sente mais nada. Está perfeitamente sã. E eu creio nisso perfeitamente. Então eu sei que Deus, Ele pode curar a pessoa diante de uma palavra, diante de uma pregação, de uma forma total, sem nenhum problema. Agora, o que nós estamos vendo hoje, muitas vezes, são teatros. A pessoa faz um teatro tão grande que ele quer impressionar a pessoa de qualquer maneira. E se a pessoa não entra naquele esquema, aí ele fica muito agressivo. Eu tenho visto isso muitas vezes, muitas vezes. Bom, agora, o que eu quero dizer, por exemplo, com o ensinamento e com doutrina? Ora, a palavra de Deus, ela tem uma finalidade de esclarecer as pessoas. Porém, os pensamentos de Deus, a revelação de Deus, eles são transmitidos para nós através de palavras. Estas palavras, elas seguem uma ordem gramatical. Por isso que Calvino, que foi um dos reformadores, ele tinha o seguinte ditado. Ele dizia assim, em relação à interpretação bíblica, ele dizia assim, orare e labutare. Por que orare? Ou seja, orar, nosso português. Porque a Bíblia, ela é um livro divino. A Bíblia é os pensamentos de Deus, é a vontade de Deus revelada para nós. Agora, para você entender a revelação de Deus, os pensamentos de Deus, a Bíblia diz que o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito de Deus. Então é necessário orar, buscar a presença de Deus, buscar o Espírito Santo para que você possa discernir os pensamentos de Deus, que é o livro de Deus. Agora, se a Bíblia é um livro dos pensamentos de Deus, das revelações de Deus, ela foi dada a homens como nós, em culturas diversas, línguas diversas, pessoas de posições sociais diversas, além de épocas históricas diferenciadas. Então, ela está submetida às regras da gramática, da história, da arqueologia, do comportamento humano e da visão cultural de cada época. Então, para poder discernir esses pensamentos e aplicar ele na vida das pessoas, a pessoa que vai fazer o ensinamento, é lógico, ele vai ter que ter princípios básicos. É por isso que ele falava labutar, ou seja, trabalhar. Então, a pessoa que vai ensinar, que vai pregar, que tem o dom do ensinamento, a Bíblia diz, então, haja dedicação no ensino, ele vai ter que aprender a língua pátria, aprender o vernáculo. Ele tem que saber o que é um substantivo, um adjetivo, um advérbio, uma interjeição, uma locução, como é que se flexiona um verbo, as vozes do verbo e tudo mais. Porque ele vai precisar, que nem eu estava dizendo no princípio agora há pouco, que os pensamentos de Deus são transmitidos através de palavras, e essas palavras estão colocadas sobre uma determinada organização gramatical. Então você tem que discernir
estas colocações para entender quais são essas ideias. Agora, o que nós vemos hoje são pessoas que muitas vezes não se preocupam em aprender, não têm coragem de estudar, de pesquisar, porque muitas vezes, partindo de uma interpretação errônea das Escrituras, eles acham que simplesmente orando ou simplesmente sendo espiritual, ele tem condição de ensinar alguma coisa. Aí o que acontece? Nós vemos muitos pregadores hoje que mal sabem ler. Por incrível que pareça, a pessoa vai pregar, a pessoa muitas vezes é líder de uma igreja, de uma congregação, e às vezes vai ler a palavra de Deus, ele come vírgulas, come ponto, engole sílabas, e ele não consegue nem sequer ler corretamente o texto que ele está lendo. Para vergonha nossa, estamos na igreja. Antigamente, se você, irmãos, puxa vida, mas as coisas espirituais, não é necessário ser especialista e tudo mais, é verdade. Agora nós temos que analisar um aspecto. Quando o Evangelho entrou no Brasil aqui, no começo do século XX praticamente, o povo não tinha conhecimento, o povo não tinha estudo, e naquela época, qualquer coisa que se falasse, a pessoa entendia, ou a pessoa pelo menos conseguia ter uma intuição do que aquilo significava. Não era a realidade perfeita, boa, que deveria ter na igreja, mas pelo menos se havia um nível de pessoas que conseguia ter uma intuição razoável do que estava se falando. Os líderes da época passada, eles não tinham estudo, não tinham acesso ao estudo. Eles não tinham condições muitas vezes, e naquele tempo no Brasil também não tinha livros, né? Não tinha o que se tem hoje em termos de conhecimento. Mas eles eram dedicados, liam muito a Bíblia, estudavam muito a Bíblia, oravam muito. E isso, em parte, supria suas deficiências de conhecimento. Agora, os líderes de hoje, eles acham que se deveria continuar daquele jeito que era no século XIX, no século XX. A pessoa acha que para ensinar, abre a Bíblia muitas vezes, lendo as frases erradas, fora do contexto, e faz uma aplicação totalmente fora da exegese bíblica correta, e acha que está tudo certo. Não é bem assim que funciona. Hoje a igreja tem dentistas, tem doutores, tem advogados, tem juízes, tem médicos, tudo na igreja hoje. Mas os líderes, eles querem continuar como era no século XX, no começo do século XX. E não se preocupam em se aperfeiçoar, em aprender, para poder ter uma palavra de convicção, uma palavra de esclarecimento para as pessoas que estão dentro da igreja. Aí o que acontece? A pessoa vem para o culto, um culto doutrinário, e chega na igreja, o que ele vê em termos de doutrina é tão básico, é tão elementar, é tão fraco, que a pessoa, por respeito aos líderes, não fala nada. Mas ele está insatisfeito, não resta dúvida. E eu estou assim no meio da igreja, eu tenho visto quantas pessoas têm falado sobre isso. Só eles lá em cima que não percebem nada. Acham que está tudo bem, está tudo certo. Na realidade, o povo já está cansado dessa falta de profundidade exegética na palavra de Deus. Esta é a realidade. Vocês precisam entender isso. Vocês não podem continuar como vocês estão até agora. Porque, tirando raríssimas exceções na igreja, o que nós estamos vendo é um verdadeiro descalabro em termos de ensinamento e de pregação. Essa é a realidade, pura e simples. Agora, tem um outro problema. Uma pessoa, quando ele toma conta de uma igreja, e ele tem um ensinamento, ele tem uma necessidade de ensinar a palavra de Deus, ele precisa se dedicar a esse tipo de mistério, a esse tipo de trabalho. Mas o que acontece hoje, isso já falei muitas vezes, e que é uma grande realidade, é que hoje os líderes de igreja, chamados pastores, que deveriam ser apacentadores, aqueles que deveriam estar cuidando do povo da igreja, 24 horas por dia, que deveria estar, porque lá no livro de Atos, no capítulo 6, do versos de 1 a 6, quando foi estabelecido o diaconato na igreja, a finalidade
daqueles diáconos era justamente liberar os pastores, os apóstolos, os dirigentes de igreja, os bispos, seja lá o que for, ou que não me tivessem, para que eles pudessem atuar com mais liberdade no ministério da palavra e da oração. Esse foi a finalidade. Agora, o que está acontecendo hoje? Uma pessoa vai dirigir uma igreja, 200 membros, 300 membros, 500 membros, 100 membros, 50 membros, 20 membros, não importa. Aí o que acontece? Ele vai dirigir a igreja durante a noite, mas durante o dia ele vai trabalhar em outra coisa. Seja particular, como já conheci alguns pastores que vão fazer trabalhos particulares no comércio, ensinamento de alguma escola, coisa parecida. Ou seja, aqueles que tomam conta de uma igreja, mas têm que prestar contas na sede do tempo deles. Aí o dia inteirinho tem que ir lá trabalhar na sede, seja de contador, seja de pedreiro, seja de empreiteiro, de engenheiro, seja do que for, representante do líder maior, coisa parecida, eles têm que ir para lá. Aí a igreja fica sozinha, praticamente uma semana inteira. Quando eles aparecem uma vez ou duas vezes por semana na igreja, ou 3 vezes no máximo, quando eles ficam até uma semana inteira sem aparecer na igreja. E a igreja está lá sozinha. Agora, é inegável também que eles trabalham. Tem que levantar cedo, tem que ir lá trabalhar em alguma coisa, sei lá o quê. Uns de pedreiro, outros disso, daquilo, outro de contador, outros de cartórios, outros de alguma coisa. Quando chega a noite, eles estão cansados, como qualquer pessoa. Como é que uma pessoa que está cansada vai poder pegar a palavra de Deus agora e dar uma palavra com conteúdo para a igreja? Não tem condição. Aí ele vai chegar na hora, vai abrir a Bíblia e vai falar qualquer coisa, vai tentar fazer fazer o mais que ele puder fazer, contar histórias, por exemplo, ficar lendo chave bíblica, né? Fazer aplicações apressadas e depois, dependendo da sua habilidade, vai fazer algumas afirmações de fé, vai fazer algumas demonstrações plásticas de poder, que é para poder fazer o corolário da pregação dele, do ensino dele. Mas na prática não tem conteúdo. Isso está acontecendo diuturnamente. É lógico que quando eu falo isso daqui, muitos desses líderes que vão estar assistindo esse vídeo vão ficar muito bravos comigo. Falar, não, esse homem aqui é um crítico. Esse camarada só sabe criticar. Mas não é a realidade, meu amigo. Você tem que saber que você foi colocado por Deus numa igreja para você tomar conta dessa igreja. Você foi colocado lá para ensinar o povo, para edificar a igreja de Deus, e para isso você tem que se dedicar ao ensino e a cuidar desse povo. Porque hoje está acontecendo uma coisa tremenda, o povo está abandonado, meu amigo. As religiões falsas, eles trabalham 24 horas por dia. Eles têm esquemas de proselitismo, esquemas de ensinamento. Eles investem pesado nos seus líderes, nos seus disseminadores de doutrinas, para cooptar as pessoas para as suas religiões. Agora, enquanto isso acontece, a igreja que tem a verdade da revelação de Deus está dormindo. E os seus líderes estão andando para lá, andando para cá, fazendo coisas muito importantes, enquanto o povo está aí à mercê de falsas doutrinas, ventos estranhos e gurus de todos os tipos, ensinamentos de todos os tipos. O povo está aí nessa situação. Então, a igreja hoje, ela precisa de ensinamento da palavra. Agora, quando eu falo ensinamento, eu não estou falando esse ensinamento que nós estamos vendo hoje. Ensinamento que a pessoa tem que se dedicar, o líder tem que se dedicar ao ensinamento. O líder tem que aprender a palavra de Deus para poder ensinar para os outros. Porque se muitas vezes mal sabe ler, não sabe interpretar um texto, como é que vai ensinar as pessoas a palavra de Deus? O líder tem que conhecer a língua pátria. O líder tem que conhecer interpretação de texto. O líder tem que conhecer história, arqueologia, antropologia. Não digo que ele deve ser uma pessoa especialista nisso, mas ele tem que ter princípios básicos dessas coisas. Agora, essa conversa de que não precisa, de que isso é tudo coisa que não tem sentido, é porque a pessoa não sabe o que é ensinamento na realidade. Porque se soubesse o que é ensinamento, ele teria que saber que todas as ferramentas do conhecimento são poucas para se transmitir a verdade de Deus. Essa é uma grande realidade. Então, a pessoa muitas vezes passa a vida inteira na igreja e praticamente não aprende nada. Não aprende.
E a gente sabe disso, basta olhar a escola dominical como é que está abandonada. Basta olhar o nível dos crentes hoje em relação ao que eles conhecem das doutrinas elementares da palavra. Se você for numa escola dominical hoje, se você começar a frequentar a escola dominical, você vai ver que o nível intelectual do povo em termos de teologia é muito pequeno, é muito pouco. Ah não, mas agora estamos tendo curso de teologia, nós estamos dando estudo. Isso não interessa. O povo, na realidade, precisa de ensinamento denso na igreja. Ensinamento doutrinário. Porque curso de teologia, para começar, é alguns só que fazem porque a coisa paga. Tem que se pagar. Outra coisa, que o curso de teologia, ele se resume em um programa fixo. E a Bíblia é muito mais completa do que isso. Muito mais completa. Agora, o povo aprende através do costume, do condicionamento. Agora, se não há ensinamento, o povo não pode aprender nada. Como é que o povo vai aprender se não há ensinamento? Eu tenho passado a minha vida toda na igreja. E o que eu tenho aprendido nesses últimos 3 anos da minha vida tem sido praticamente mais do que eu passei 30 anos na igreja. Porque eu passei muito tempo na igreja ouvindo as mesmas coisas. E o pior é quando você faz uma pergunta para um líder sobre um aspecto da Bíblia, da teologia, alguma coisa assim, alguma dúvida. Se você fizer pergunta para 3 líderes, cada um deles tem uma resposta diferente. Não existe uma unicidade no pensamento teológico das lideranças. Cada um responde de um jeito. Agora, é lógico que também eles não aprenderam. Isso é muito flagrante, porque um dos erros cometidos pela geração passada da igreja foi que eles não prepararam lideranças para a igreja nos dias de hoje. Eu tenho visto coisas absurdas na igreja. Líderes que não sabem responder uma pergunta muitas vezes, de dúvida de um membro. Eu já vi isso acontecer na minha frente. Líderes até grandes, o membro faz uma pergunta elementar, básica da fé, da doutrina. E o líder fica rodando e sai pela tangente e não responde aquilo que a pessoa perguntou. Mas por que ele não responde? Porque ele não sabe, ele não tem condições, porque não aprendeu. Não foi orientado a se aperfeiçoar, a estudar. E fica a igreja muitas vezes na mão das pessoas que não têm conhecimento mínimo. Então nós estamos vendo isso aí hoje. Não adianta a pessoa querer ficar agressiva, ficar bravo, dizer que você está extrapolando, você está fazendo isso, e não, você está murmurando, você é rebelde. Isso não resolve mais, meu amigo. Você tem que tomar consciência de que os tempos mudaram. Hoje é necessário lideranças esclarecidas na palavra. Os líderes de hoje precisam ser preparados. Precisariam ter sido preparados no passado. Porque nós vemos hoje líderes, pastores, que não sabem nem administrar o tempo de culto. Não sabem priorizar a importância do culto. Ficam cultos desproporcionais completamente. Agora, se uma pessoa não sabe sequer administrar um tempo de culto, vamos imaginar então o que não acontece nas demais áreas. Agora, eu poderia dizer, dar um ponto para todos esses líderes, que eles não foram preparados. Porque as escolas bíblicas que tem hoje nas igrejas hoje são pregações de assuntos polêmicos, de uma coisa, de outra. Eu já fui em muitas escolas bíblicas, eu sei como que é. De ensinamento de verdade mesmo, é muito pouca coisa. O que nós vemos? Muito desfile de pregações, de teorias e tudo mais, mas ensinamento de verdade mesmo, eu já fui em muitos estudos bíblicos. Eu não vejo esse ensinamento que eles falam aqui, que tem nas escolas bíblicas de obreiros. Agora, a verdade, nua e crua, é que a igreja vem perdendo qualidade ano após ano. Essa é uma realidade que ninguém pode sair fora. A igreja tem perdido qualidade por falta de conhecimento da palavra. Porque a Bíblia diz que sem a profecia o povo se corrompe. Esta é a realidade. Agora, nós temos alguns líderes desses maiorzão, que são mais bem preparados, que pregam até bem às vezes. Mas quando nós vamos na igreja deles, desses líderes grandes, que pregam muito bem, são ortodoxos, são conservadores, pelo menos na pregação, nós vemos que a igreja dele não corresponde à altura da pregação dele muitas vezes. Porque está havendo alguma coisa errada. Uma pregação muitas vezes boa,
mas o povo está mal ensinado, porque a atuação do povo é totalmente diferente da pregação que nós vemos. E quando um povo não age em conformidade com o ensinamento que ele recebe, ou a didática está muito errada, ou o povo não entendeu nada que esse pregador está falando. Agora, querer dizer, entendeu? Ou se achar na posição de vítima muitas vezes, porque está sendo, no seu entender, por exemplo, ou de algum líder que escute ou veja esse vídeo, que está sendo ofendido, eu acho que você deveria ter uma mão na consciência e ver o que está acontecendo na sua igreja. Porque eu vou dizer para vocês uma coisa, meus irmãos. Eu tenho andado em muitas igrejas e durante muito tempo. E quando a gente está aqui embaixo, é que nem diz o ditado, na prática a teoria é outra. Lá em cima onde eles estão lá em cima, é uma coisa. Parece que eles enxergam somente na totalidade. Eles não veem o que está acontecendo nas entrelinhas das coisas. Agora aqui embaixo, no meio da igreja, que nós vemos o que está acontecendo. A ignorância do povo, muitas vezes. A falta de consciência em relação aos grandes assuntos da fé. Muitas vezes a forma desordenada de vida. A desorientação teológica, a desorientação espiritual. Que aparentemente não se vê lá de cima. Lá de cima está tudo maravilhoso, entra, sai, aquela coisa toda. Mas aqui embaixo a conversa é outra. Como as lideranças, eles se elitizaram, estão lá em cima e o povo está aqui embaixo. E não existe mais uma conjuminação entre lideranças e liderados. Eles são tentados a achar, pelas estatísticas ou pelas suas planilhas, né, que está tudo certo. Só que eles não estão vendo o que está acontecendo aqui embaixo. Não está vendo você no meio do povo. Porque se vivesse no meio do povo, se tivesse contato com o povo, eles veriam as limitações, as fraquezas, os problemas que estão acontecendo na nave da igreja. Mas infelizmente isso não acontece. Enquanto eles não veem isso, pessoas estão se tornando judeus, estão se passando por outras religiões, pessoas estão se desviando, pessoas estão virando ateus. E isso não está aí para todo mundo ver o que está acontecendo. Pessoas estão se sentindo abandonadas. Por quê? Porque falta justamente essa interação entre liderança e liderados. Vocês que são líderes de igreja hoje, vocês precisam de aprender que para você dirigir um povo, não é vocês ficar lá em cima, dando ódio para as pessoas, gritando para as pessoas. Você tem que descer aqui embaixo, entendeu? Descer aqui embaixo, conviver com as pessoas, conhecer as pessoas, para você ver o que está acontecendo aqui. Porque o que vocês falam isso muitas vezes são teorias. Quando vocês ouvem, por exemplo, uma pessoa falando isso que eu estou falando aqui, você fala, não, essa igreja tem doutrina, aqui tem doutrina, nós temos a verdadeira doutrina. Que doutrina é essa que você está falando? Qual é essa doutrina que você está falando? Essa doutrina é hipotética. Porque se as pessoas vão para a igreja e não estão vendo essa doutrina, porque muitas vezes são pregações sem conteúdo, pregações sem esclarecimento, pregações que não motivam as pessoas, pregações que não orientam as pessoas, que não esclarecem as pessoas, de que doutrina vocês estão falando? Então, meus amados irmãos, esse estudo aqui sobre a ceia do Senhor, que eu estou falando com vocês aqui, ele não está perfeito, lógico que não está. Porque os meus recursos são poucos, as minhas capacidades são poucas na realidade. Mas a verdade é que em termos de ceia do Senhor, a igreja está começando a ficar devendo o que ela deveria estar ensinando ao povo há muito tempo. Porque as pessoas vão para a igreja, na realidade eles não têm ideia do que isso significa. Eles se acostumaram a ir para a igreja, ceia, tal, volta para casa, mas eles não têm ideia do que eles estão fazendo ali dentro. Eu vou falar para vocês, isso é uma realidade. Se vocês tiverem dúvidas, é só descer aqui embaixo e começar a perguntar para as pessoas o que eles acham, o que eles entendem por ser do Senhor. Aí vocês vão ver o que eu estou falando. Então, meus prezados irmãos, dirigentes de igrejas, pastores e tudo mais, vocês devem se conscientizar de que a palavra de Deus é coisa séria. Vocês foram chamados para ensinar a palavra de Deus. Vocês foram chamados para cuidar do povo de Deus. Vocês têm que saber que este povo
têm um valor eterno. Eles foram comprados com o sangue de Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário. Não se tornem profissionais da palavra. Pessoas que estão na igreja para ganhar um salário, apenas para ter um cargo, uma posição. Mas façam como aqueles pastores de antigamente. Meu pai foi pastor há mais de 30 anos. E eu sei como que ele dirigia a igreja. Muitas vezes saía de casa no domingo de manhã, voltava só quase meia-noite, 11 horas da noite, meia-noite. Ele não tinha carro, não tinha nada, andava a pé muitas vezes, de ônibus não podia. Mas a vida dele era cuidar do povo de Deus. Durante a semana, estava a semana inteira na igreja. Chegava do serviço correndo, nem jantar, banho tomava, corria para a igreja. Muitas vezes terminava o culto, ia visitar um crente doente, ia arrecadar alguma coisa para levar para alguma família que estava precisando. Muitas vezes ia levar um remédio que você estava precisando, ia dar um conselho para alguma pessoa que estava precisando. E ele passou uma vida fazendo isso. Isto que é ser pastor de igreja. Não é chegar na igreja, dirigir um culto, entrar no seu carro e desaparecer para sua casa dormir. Enquanto o povo fica aí numa situação difícil, como eu tenho visto. Então dirigir igreja não é só chegar na igreja e dirigir culto. Dirigir culto qualquer um dirige. E muitas vezes ele dirige um culto mal ainda. Mal administrado, tempo mal administrado. Então, meus prezados amigos, embora vocês muitas vezes possam não gostar muito de mim, porque eu falo dessa maneira, mas eu falo dessa maneira porque eu me sinto indignado realmente do que eu vejo na igreja hoje. Eu me sinto hoje realmente indignado do que eu vejo acontecendo na igreja. Lógico que eu não tenho capacidade, não tenho autoridade para chegar lá e determinar o que tem que ser feito. Porque se eu tivesse, a coisa não ficaria desse jeito. Mas eu não tenho. Só que hoje eu tenho um púlpito. Embora as igrejas tenham me negado o púlpito, porque eu falei, esse camada não prega aquilo, esse camada é radical, é crítico e tudo mais, isso não importa mais para mim. Porque agora eu tenho um púlpito, o púlpito é o blog, o púlpito agora é a internet. E aqui eu posso pregar de acordo com a minha consciência, de acordo com a palavra de Deus. Sem ficar com ninguém atrás de mim, me puxando o paletó, ou dizendo que eu tenho que falar isso ou falar aquilo. Eu tenho que falar aquilo que a minha consciência determina que eu tenho que falar e como eu tenho que falar. E isso você não pode fazer nada. Entendeu? Então, meus amigos, encerrando esta palavra, que é uma introdução ao estudo da ceia, na realidade, e que é também um libelo contra o que está acontecendo hoje em relação ao culto de Santa Ceia, que é apenas um aspecto, mas tem outros aspectos. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: vocês têm que ser humildes, sejam humildes. Procura ver o que está acontecendo. Procura fazer as coisas de Deus com amor de verdade. Procura fazer as coisas de Deus como Deus quer que vocês façam. Cuide da igreja que Deus colocou vocês para cuidar. Cuide do povo de Deus como Deus quer que vocês façam isto. Procure ensinar a palavra de Deus desde a realidade. Procure aprender a palavra de Deus. Não fique ano inteirinho contando a mesma história. O ano inteiro lendo os mesmos versículos. Procure aprender a palavra de Deus para ensinar alguma coisa com conteúdo para a igreja. Para que o povo saia daí e fale assim, graças a Deus que hoje eu aprendi alguma coisa. Hoje realmente eu vim para a igreja e valeu a pena, como eu tenho visto falar algumas vezes. Porque na maior parte da vida a pessoa na igreja dorme, depois da igreja não sabe o que aconteceu. Essa é a realidade. Então eu digo, vocês têm que procurar por onde fazer com que a palavra de Deus entre no coração das pessoas. E tem que procurar ver se está tendo rendimento. Não é apenas entregando o ano inteiro e não se vê nada que está acontecendo e ficar conformado com isso. Mas é você procurar se aprimorar, procurar se aperfeiçoar. E lançar essa palavra com a convicção de que essa palavra tem poder. Poder de salvar, de transformar, de orientar, de transformar pessoas em gigantes espirituais. É com esta palavra. Então, para que isso seja possível, você também tem que se desgastar. Você tem que realmente trabalhar para isso, como dizia Calvino. Você tem que orar e tem que trabalhar. Não é só chegar na igreja à vontade, sentar na sua cadeira, que geralmente é uma cadeira muito fofinha, muito bonita, maior que todas as demais, que isso é outra idolatria que tem nas igrejas modernas de hoje, que as cadeiras estão virando os tronos papais, onde ninguém tem coragem de chegar perto daquela cadeira, todo mundo tem medo dela. Então isso é a verdade, meu amigo. Não adianta você querer ficar agressivo, nem ficar nervoso, nem irritado, não, porque essa é uma realidade dos dias de hoje, onde as pessoas dão mais valor para a cadeira que senta do que para a palavra de Deus. Estão mais preocupados em colocar uma cadeira, que é um trono, para sentar ali, para mostrar que tem autoridade, mostrar que tem poder e tudo mais, mas não estão preocupados em falar a palavra de Deus para o povo.
Por isso que eu sou indignado com isso, com essas coisas que eu vejo. Porque estas coisas não edificam, essas coisas trazem murmuração, essas coisas trazem contendas apenas. Agora o que traz vida para a igreja é a palavra bem falada, com conteúdo, uma palavra realmente com convicção, com unção de Deus. E quando a pessoa ouve essa palavra, ele fala, graças a Deus que eu ouvi uma palavra hoje que mudou meu interior, que abriu a minha mente, que abriu meu espírito. Então essa é a realidade. Que Deus tenha misericórdia de vocês. Que Deus ajude a vocês a entender a realidade das coisas espirituais. Que Deus possa abrir os vossos entendimentos para que vocês possam entender verdadeiramente enquanto é tempo. Porque o tempo está findando. Jesus Cristo está vindo buscar a igreja. E o povo precisa saber disso. O povo precisa saber como se preparar para esses eventos. O mundo está aí nessa situação que está. Enquanto isso, vocês estão andando para cima e para baixo, fazendo uma coisa, fazendo outra. E o mundo está aí. Já os juízos de Deus já estão no horizonte. Está tudo ficando escuro. E vocês parecem que não tomam o pé das coisas. Vocês como líderes, vocês são atalaias de Deus, como Ezequiel. Vocês têm que tocar a trombeta de Deus. Vocês têm que avisar o povo. Vocês têm que cuidar do povo. Vocês têm que formatar o povo e preparar isso para a vinda de Cristo. Porque as trombetas do juízo já estão aí soando por todos os lados. Qualquer um pode ver isso. Mas vocês estão mais preocupados com um templo bonito e com cadeira bonita para sentar do que com o reino de Deus. Vocês precisam, na realidade, falar esta palavra para o povo. Vocês precisam pregar essa palavra para o povo. Porque se vocês não fizerem isto, a Bíblia diz que Deus vai cobrar de vocês. Vocês vão ser julgados por isto. Esta é a grande realidade, meu amigo. Não tem o que tirar nem pôr. As coisas de Deus, seja a sua palavra sim, sim ou não, não. Não tem esse negócio de ficar agradando, de ficar bajulando. A verdade é essa, sim, sim ou não, não. Você tem que ensinar a palavra de Deus. Você tem que se preocupar com isso. Você tem que trabalhar para isso. Você tem que ver resultados. Porque não é só sair aí, que vocês estão aí, e a coisa andando de qualquer jeito. É necessário que haja um compromisso com seriedade em relação à palavra do Todo-Poderoso. Essa é a verdade. Então esse estudo, embora não seja um estudo muito bem feito, um estudo muito acadêmico, um estudo muito especial, mas pelo menos eu tento suprir uma necessidade que está no nosso meio, que é o conhecimento da importância daquilo que nós chamamos de ser o Senhor para a vida espiritual da igreja. Deus tem misericórdia de vocês, Deus tem misericórdia de mim também. Que nós possamos juntos nos aperfeiçoarmos na presença de Deus. Que nós possamos contribuir para que o reino de Deus ele seja cada vez mais erguido diante dos olhos do mundo. Mas para isso é preciso que nós nos esforcemos. Tanto vocês quanto eu também. Porque embora eu não lidere nada, não tenha nenhum tipo de responsabilidade em termos de povo, em termos de institucional, vamos dizer assim, como vocês, mas eu tenho responsabilidade com aquilo que eu aprendi. Porque aquilo que eu aprendi, eu posso falar com o apóstolo Paulo, eu aprendi do Senhor. E eu devo transmitir isso para as pessoas de alguma forma. E como vocês não me dão oportunidade, como eu não tenho oportunidade em igrejas nenhuma, isso também não me faz nenhuma diferença mais, então eu tenho que passar esse conhecimento para alguém. Eu vou passar esse conhecimento através dos meios que me for possível, de boca a boca, pela internet, da forma que for possível. Porque uma coisa eu sei, a palavra de Deus ela não está presa, ela precisa de andar de alguma forma ou de outra, ou de um jeito ou de outro, ela não fica presa por ninguém. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te ajudar, que Deus possa realmente derramar as suas bênçãos sobre ti e sobre o teu ministério, não importa o que seja ele, ou onde seja ele, e que você possa realmente dar frutos para o reino de Deus com eficiência, com conteúdo, com clareza, com sinceridade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.